Restaurar uma obra de arte inestimável é uma grande responsabilidade, mas você ficaria surpreso com a frequência que artistas convocados cometem erros grotescos arruinando obras. Depois de dar uma olhada em algumas dessas restaurações terríveis, você vai ver por si mesmo que o caminho para o inferno é realmente cheio de boas intenções. Etimono. Vamos começar com o que foi literalmente apelidado de a pior restauração de todos os tempos. A mãe de todos os erros foi tão grave que queimou na internet como um incêndio viral, deixando um rastro de memes, cosplays e até tatuagens em seu rastro. Claro que estou falando sobre Etimono, que se traduz literalmente como Eis o Macaco. Como um mural de Jesus com séculos de idade acabou parecendo um saco de batatas enlameadas em uma túnica, você pergunta? Bom, o ano era 2012 e a pintura a fresco, originalmente feita por Elias Garcia Martínez, havia permanecido numa parede de uma catedral na pequena cidade espanhola de Borja, desde o século XIX. As obras de arte antigas são delicadas, e como as paredes da igreja estavam úmidas, a pintura começou a descascar, deixando Jesus com uma aparência bastante irregular. Uma mulher local de 81 anos, chamada Cecília Jiménez, temia que a face de Cristo logo desaparecesse para sempre. Então, ela decidiu fazer algo a respeito. Jiménez afirma ter retocado partes da pintura no passado. Então, o paroquiano concordou em deixá-la pegar os pincéis mais uma vez. No meio de sua restauração, porém, Jiménez deixou a cidade para uma viagem, e foi então que o grave erro realmente se tornou aparente. Uma associação histórica se deparou com o mural, que agora trazia a imagem de um ouriço inchado e suspeita de vandalismo. Fotos de antes e depois foram postadas online, e quando Jiménez voltou, ela não teve escolha a não ser confessar que as coisas saíram do controle. Você acha? Porém, há uma reviravolta na história, porque o trabalho mal ou bem intencionado de Jiménez acabou beneficiando a cidade mais do que a obra original. Entre agosto e dezembro daquele ano, quase 46 mil pessoas visitaram o santuário. Como as coisas realmente começaram a acontecer com uma grande quantidade de mercadorias, exposições e até mesmo uma ópera cômica planejada. Foi relatado que o pobre Cristo agora estava trazendo dinheiro de turismo, mais do que o bastante para financiar o lar de idosos de Borja. Na verdade, o artista original era pouco conhecido, e seu afresco não era valioso e nem historicamente significativo. Além do mais, Jiménez continuou a defender seus esforços, simplesmente declarando que eles não me deixaram terminar. Quem sabe se ela não tivesse deixado a cidade, a pintura restaurada poderia ter sido uma obra-prima, embora duvide disso. Pobre São Jorge. Vamos voltar alguns anos, até 2018, quando um novo erro artístico surgiu para desafiar Etimono e derrubar o título de Jiménez para o trabalho de restauração mais zeloso. Este infeliz conto também se passa na Espanha, onde uma rara escultura policromada do século XVI do galante cavaleiro São Jorge, matando um dragão, localizada na igreja de São Miguel Estela, precisava ser renovada. As cores tinham desbotado enormemente, e ele estava um pouco gasto pelo uso, o que é esperado quando você está em uma igreja há 500 anos. Finalmente chegou a hora de o santo restaurar sua antiga grandeza, e com algumas pinceladas de tinta ele foi transformado em um brinquedo colorido do McDonald's. A tentativa fracassada foi aparentemente feita por um professor de artesanato local, e a expressão de ressaca do pobre George, que foi imediatamente comparada ao personagem de desenho animado Tintin, e até mesmo Nicolas Cage, transformou o trabalho original em piada. Desnecessário dizer que o prefeito não gostou e culpou a igreja por não consultar o conselho primeiro. O que é pior, o autor do crime usou o tipo errado de tinta, o que significa que camadas das cores originais provavelmente foram perdidas para sempre. Felizmente, há uma luz no fim do túnel para esta horrenda pintura, porque um ano depois, em junho de 2019, foi anunciado que especialistas da província espanhola de Navarra pretendiam resgatar a estátua. Usando raios-x e extensa pesquisa, restauradores especialistas removeram as camadas berrantes e fizeram uma restauração no valor de $34 mil. Ups. Estátuas espanholas. Poucos meses depois que a estátua de São Jorge estragada ganhou notoriedade global, outro caso de obras de arte antigas que caíram nas mãos de um amador bem intencionado surgiu novamente. E você adivinhou? Na Espanha, mais uma vez. Dessa vez, uma coleção de estátuas religiosas de madeira do final do século XV foi a vítima. As estátuas ficavam em um minúsculo santuário, em uma capela em El Ranadório, Astúrias, e incluíam uma trindade representando a Virgem Maria e o Menino com Santa Ana, um São Pedro solitário e uma de Maria e o Menino Jesus em tons naturais e suaves. Embora tenham sido restauradas com bom gosto em 2002, uma comerciante local chamada Maria Luísa Menendez decidiu que as estátuas poderiam servir com o que ela chamou de uma aparência mais atual e obteve permissão do paroquiano para fazê-lo. O que se seguiu naquele verão foi um trabalho de restauração que transformou as estátuas de 500 anos no que só pode ser descrito como algo que você encontraria em um Kinder Ovo. A trindade agora representava Maria em vestes rosa neon, sua paleta de cores mais tradicional, é claro, enquanto o Menino Jesus parecia estar
estar vestindo o uniforme do Palmeiras. As cores brilhantes não eram a pior parte, porque Menendez também aplicou um delineador grosso, sobrancelhas desenhadas e um tom de batom fúcsia em todas as 3 figuras. Enquanto isso, a estátua de Maria grávida não se saiu muito melhor. Além de maquiagem pesada e cores conflitantes, a Virgem Santa inexplicavelmente recebeu o cabelo verde neon. O restaurador original, Luiz Soares Saro, não sabia se ria ou chorava depois de ver o que havia acontecido, principalmente porque Menendez havia usado tinta esmalte industrial. Tudo que Menendez tinha a dizer por si mesma era: "Eu não sou uma pintora profissional. Não posso contestar isso, realmente." Santo Antônio afeminado. Trabalhos de restauração mal sucedidos não são exclusivos da Espanha. Em setembro de 2018, uma igreja colombiana sofreu um caso semelhante de reforma mal feita quando os paroquianos, em Soledad, decidiram que era hora de uma estátua de madeira de Santo Antônio de Pádua receber um retoque. A estátua foi esculpida no século XVII e foi muito danificada com o tempo. Então, eles contrataram um artista para restaurar. Mas o que eles conseguiram foi muito mais do que esperavam. Graças às pinceladas delicadas do artista, o pobre Antônio agora parecia que tinha acabado de sair de uma loja de maquiagens. A estátua literalmente parecia ter seguido um tutorial ruim de make-up no YouTube, com forte blush, sombra roxa, brilho labial cintilante e aquelas sobrancelhas inconfundíveis. Antônio parece que está prestes a ligar a câmera do vlog e dizer: "Oi, manas." Se isso já não fosse ruim o bastante, o bebê Jesus se tornou um bebê desconfortavelmente lustroso, com lábios rosados brilhantes. Os paroquianos ficaram revoltados. Ficaram horrorizados com um Antônio tão afeminado, e um deles chegou a dizer que tinham transformado a obra em um santo dos tempos modernos, um santo transexual. Ninguém pode dizer com certeza o que se passou pela cabeça dos artistas quando eles embarcaram na transformação, mas como os relatos sugerem, a igreja desembolsou apenas $328 pelo trabalho. O barato sai caro. Buda psicodélico. O governo local do condado de Anhui, na província de Sichuan, sudeste da China, foi forçado a apresentar um pedido oficial de desculpas em 2018, depois que uma estátua de Buda em pedra de 1000 anos foi reformada. O condado de Anhui se orgulha de ser o lar de mais de 100.000 esculturas, que datam dos anos 900 em todo o município. Esta escultura antiga, antes um símbolo majestoso e sagrado, agora parecia ter acabado de sair de uma festa rave, com uma pintura que poderia ter sido feita por um pré-escolar, e um trabalho de maquiagem que poderia ser visto a quilômetros de distância. O que antes era uma coroa sutil atrás da figura, agora tinha sido decorado em cores primárias, parecendo um pirulito gigante ou um jogo de dardos. O mais surpreendente foi que o trabalho de restauração mal sucedido foi executado por aldeões bem intencionados em 1995, mas só chamou a atenção do público depois que Xu Xin, um guia turístico das grutas de Dunhuang, na província de Gansu, postou as fotos em sua conta no Weibo. Em 2013, um incidente semelhante ocorreu em um templo de 270 anos, na província de Liaoning, quando uma coleção de budistas centenários foi destruída após um trabalho de restauração não autorizado. A obra de arte original, que datava do início da dinastia Qing, foi completamente perdida, quando o responsável optou por uma substituição, que parecia que uma página tinha sido arrancada de um livro de histórias infantil colorido e colada no topo. 2 funcionários do governo foram demitidos após não protegerem a obra de arte de uma reformulação tão imprudente. Após o incidente com o Buda psicodélico, a administração do patrimônio cultural decidiu fortalecer o gerenciamento e a proteção de outras relíquias para proteger outros artefatos de serem vítimas de pincéis amadores. A revelação do Cordeiro. O retábulo do altar de Ghent, também conhecido como a Adoração do Cordeiro Místico, é uma das obras de arte mais roubadas do mundo, tendo sido roubada e quase destruída em 6 ocasiões diferentes na história. Essa pintura a óleo do século XV, feita pelos irmãos Hubert e Jan van Eyck, que é composta por 12 painéis separados, está repleta de misticismo católico, e no centro há uma representação de uma cena icônica que mostra um cordeiro sendo sacrificado a Deus. Dada a turbulência pela qual a pintura passou ao longo dos anos, ela sofreu muitos danos, e desde 2012, um projeto de $2,4 milhões para restaurar a obra de arte foi realizado em um museu na Bélgica. Na segunda fase do projeto, que terminou em dezembro de 2019, os restauradores fizeram algumas descobertas interessantes. À medida que descascavam a antiga tinta amarelada, eles revelaram involuntariamente a face perturbadoramente humanoide do cordeiro sagrado. Este cordeiro assombrado abalou instantaneamente a esfera do Twitter, com as pessoas divididas com a descoberta repentina de que o cordeiro
cordeiro enrugado e enigmático que estavam acostumados a ver era um mero disfarce para o que é tão claramente um humano preso em um corpo de cordeiro. Na verdade, seu beicinho realçado parece assustadoramente com o que Kylie Jenner poderia parecer se fosse transformada em uma ovelha por algum tipo de feitiço. De acordo com os especialistas, não era incomum para os pintores da Idade Média retratarem animais com olhos apontando para frente e características comprimidas. É só dar uma olhada nesses gatos medievais. O mais engraçado nessa restauração do retábulo de Ghent é que em algum momento alguém decidiu que o cordeiro era tão aterrorizante que simplesmente pintou sobre ele. Na obra de arte original, você pode até ver que são estranhas orelhas de alienígenas apontando por baixo da pintura. O júri ainda não decidiu se os restauradores tomaram a decisão correta ao desvendar essa monstruosidade para o mundo, mas parece que ela veio para ficar. Uma decapitação sagrada. Nossa aventura final sobre destruições acidentais nos leva ao Canadá, e essa é uma verdadeira reviravolta de cabeças. O ano era de 2016. A Igreja Católica de Saint-Anne-de-Pin, em Sudbury, Ontário, estava sofrendo um problema recorrente de vandalismo, com uma estátua de pedra branca de meados do século XX de Maria e o Menino Jesus como alvo principal. Veja, vândalos descuidados estavam obcecados em decapitar repetidamente o pobre Cristo, e um dia sua cabeça desapareceu completamente. Depois de entrar em contato com as empresas locais, o padre da igreja Gerard Lajeunesse foi informado de que uma substituição personalizada provavelmente custaria até $7.500. É aí que entra o artista local Heather Wise. Wise bateu na porta da igreja e explicou que se sentiu triste pelo ataque à estátua, que a inspirou a se oferecer e substituir a cabeça de graça. Wise aprendeu a esculpir na faculdade e passou horas criando o substituto. Parecia que as orações da igreja foram finalmente atendidas, até que Wise apresentou seu produto final. O corpo infantil de Cristo foi subitamente adornado com uma escultura laranja, que mais parecia a cabeça de Maggie Simpson, para o desespero dos residentes locais. Isso se tornou o assunto do momento quando a internet trouxe comentários como "não é de se admirar que Maria esteja com os olhos fechados". Até o próprio Gerard Lajeunesse expressou sua frustração. Uma página inteira do Instagram foi criada, em dedicação ao Etmono do Canadá. Enquanto isso, Wise afirmou que a cabeça era apenas temporária, enquanto ela criava um substituto de pedra. Poucos dias após a substituição ser instalada, como suas características começaram a se desgastar com o tempo chuvoso, uma mulher local devolveu a cabeça original para a igreja. A cidade deu um suspiro coletivo de alívio quando a cabeça laranja foi removida, mas Wise tinha um pedido final, que ela pudesse ficar com a cabeça. Sua razão? Esta é minha obra de arte mais famosa. Fazer as coisas com as próprias mãos pode ter funcionado para Jimenez, mas 9 de 10 desses restauradores amadores, não importa se são bem intencionados, acabam fazendo mais mal do que bem. Se há uma lição em tudo isso, é que você definitivamente deve consultar um especialista antes de decidir tentar algo para o qual você não está totalmente qualificado. E aí, qual desses trabalhos de restauração terríveis você acha que foi o pior? Conta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.